O mercado europeu abre às 4 horas da manhã. E quando abre o nosso mercado aqui às 9 horas, nós temos o mercado europeu aberto. Por isso eu consigo fazer uma analogia, uma correlação entre o Brasil e a Europa. E nesse vídeo eu vou te mostrar mais detalhes, como usar a macroeconomia e a correlação para fazermos as nossas operações em day trade, em swing trade e até em criptomoeda. O mundo se correlaciona e é isso que nós precisamos entender. Quando eu olho a Europa, eu estou olhando um dos fundamentos, eu estou olhando o cenário macroeconômico. Então vem para minha tela que eu te mostro com mais detalhes. Essa relação entre os países é cada vez mais importante de acompanharmos. Já acompanhamos os Estados Unidos, acompanhamos a Ásia e precisamos acompanhar de perto também a Europa. Quando eu falo de Europa, eu falo de todos os países ali que compõem a Europa. Um dos mais importantes, o PIB da Europa é muito importante, mas a Alemanha tem um grande impacto dentro ali dos países que fazem parte ali da Europa. E eu acompanho o DAX, que é um índice de bolsa da Alemanha. E as bolsas ao redor do mundo, elas se correlacionam. Aqui eu tenho 3 gráficos. O primeiro e maior aqui é o índice DAX, que é o índice da Alemanha. Do lado direito eu tenho o IBOV, que é o Ibovespa, que é o principal índice brasileiro. E aqui embaixo, olha, tem a minha câmera do ladinho aqui. Deixa eu até tirar ela aqui, só para você acompanhar melhor. Eu tenho o SP500, que é o principal índice lá dos Estados Unidos. Então, para quem fez um swing trade, uma operação mais longa, nós conseguimos acompanhar em novembro as bolsas lá na Alemanha, o índice da Alemanha lá embaixo teve uma alta gigantesca. Aqui no Brasil também, olha, de novembro para cá teve uma alta muito grande. Lá nos Estados Unidos a mesma coisa, uma alta muito grande. Isso mostra que a bolsa tem uma relação. Essa relação nós chamamos de correlação, que é uma dependência entre as variáveis. Então, se eu tenho Estados Unidos para cima, eu tenho a Europa para cima, eu tenho o Brasil para cima. Nesse caso aqui, nós estamos falando da Europa primeiro. Então, é a Europa positiva. Por que a Europa primeiro? Porque a bolsa na Europa, ela abre às 4 da manhã por conta do fuso horário brasileiro. Então, às 4 da manhã, eu já consigo ver a bolsa europeia abrindo, entender o impacto que isso vai ter nos Estados Unidos e o impacto que isso vai ter no Brasil. Então, a bolsa da Europa abre 4 da manhã. A Inglaterra abre 4 horas da manhã. A Inglaterra também é bem participante aí. Quando eu falo de cenário econômico, ela tem a Inglaterra não faz parte mais da Europa. Ela, depois que teve um acordo que foi o Brexit, a Inglaterra desligou ali da Europa, só que ainda mantém uma relação comercial. Por mais que não faz parte ali, ainda tem essa relação comercial. Então isso impacta diretamente. Então, a Inglaterra abre, a Europa abre às 4 da manhã. Quando chega 9 horas da manhã aqui no Brasil, eu tenho a abertura do mercado futuro. Então, às 9 horas abre o mini índice, abre o mini dólar. E às 10 horas vai abrir o mercado à vista brasileiro. Só que quando abre o mini índice, eu já olho para a Europa e falo assim, poxa, a Europa subindo. Eu já consigo olhar para os futuros americanos e falar assim, opa, futuros americanos subindo. E isso impacta diretamente o Brasil. Então, antes da bolsa abrir, eu olho para a Europa, eu olho para os Estados Unidos e falo assim, poxa, o Brasil vai abrir positivo. Por quê? Porque existe essa relação, essa dependência. Isso é olhar o cenário macroeconômico. Então, quando eu falo de macroeconomia, eu falo de olhar as bolsas mundiais, de olhar as bolsas na Europa para saber se o Brasil vai subir, de olhar as bolsas na Europa para saber se os Estados Unidos vai subir. E aqui eu tenho as principais bolsas na Europa. Olha, primeiro, Inglaterra. Hoje, por exemplo, Inglaterra sobe, a França está subindo ali 0,49, Alemanha sobe 0,19, Itália subindo 0,55, Suécia subindo 0,32. Quando eu olho para a Ásia, o fuso horário também é diferente, né? Olhar para a Ásia é importante, olhar para a China é importante. A China, por exemplo, ela compra diretamente o minério da Vale aqui do Brasil. Então, hoje, apesar de ter o Ano Novo Chinês, nós temos lá a China seguindo o quê? Um dado que saiu lá nos Estados Unidos. Então, a Ásia fechou levemente negativa ali, seguindo o fuso horário do dia anterior nos Estados Unidos. Se a gente pega os Estados Unidos ali, ó, aqui eu tenho um movimento de queda, os Estados Unidos caiu muito no dia de ontem. Então a China está abrindo, ou a Ásia está caindo, seguindo o quê? Seguindo o que aconteceu nos Estados Unidos no dia anterior, por conta desse fuso horário. Fazer essa relação vai dar a direção da Bolsa.
E aí, se a gente consegue fazer um panorama macroeconômico de mais longo prazo, nós conseguimos olhar para o mercado, olhar para a economia, olhar para o cenário macroeconômico e antecipar esses grandes movimentos da bolsa. Então, acontece no intraday, né? Acontece na semana, acontece no diário e acontece também no curto prazo. Então, se eu coloco ali uns 5 minutos, a gente consegue acompanhar também essa relação das bolsas, né? Então, nos 5 minutos eu tenho Alemanha ali fazendo movimentos de baixa, eu tenho os Estados Unidos também fazendo movimento de baixa. E a Bolsa Brasileira ainda não abriu. A Bolsa Brasileira hoje vai abrir às 13 horas por conta do retorno do carnaval. Mas se nós olharmos esse gráfico de curto prazo, também vai ter uma relação. Então, você que opera análise técnica, faz um estudo de análise técnica lá no DAX, na Alemanha, estuda a Inglaterra, estuda a França, estuda a Espanha, estuda a Itália, estuda o mercado americano e faz essa projeção, né? Eu estudo FIBO, faz uma projeção de FIBO lá na Alemanha, traz essa projeção de FIBO para os Estados Unidos e coloca essa projeção de FIBO aqui no Brasil também. É uma forma de fazer o quê? De usar um estudo ou macroeconômico e trazer essa correlação para os mercados. É isso que eu faço usando o sistema Quant. Então, quando eu uso aqui, ó, o sistema Quant, por exemplo, eu olho para as bolsas mundiais e eu entendo como está o Brasil. Então, eu olho para os Estados Unidos, eu olho para os índices lá, BCI, eu olho para os índices commodities, para o petróleo Brent, eu olho para o ouro e faço uma relação com o Brasil. Eu olho a força do dólar, eu olho os juros americano, olho os juros brasileiro e faço toda a relação. Com essa relação, eu consigo fazer o quê? Um preço justo do Brasil. Quanto vale a Bolsa Brasileira? Quanto vale o dólar? Né? É fazendo um estudo macroeconômico. O mercado, ele é calculado. Quando eu coloco dinheiro lá na Europa, eu estou deixando de colocar dinheiro aqui no Brasil. Quando eu dolarizo o meu dinheiro, quando eu dolarizo o meu patrimônio, invisto, por exemplo, numa ação lá nos Estados Unidos, eu estou deixando de investir no Brasil. E hoje, os grandes investidores têm essas possibilidades de investir na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Ásia, com um clique. Você pega seu celular aqui, ó, com um clique, você abre uma conta e você consegue dolarizar seu patrimônio através de uma conta digital. Então, o dinheiro mudando do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, o dinheiro sai do Brasil e entra nos Estados Unidos, sai dos Estados Unidos e entra na Europa. Quando entra um investimento estrangeiro aqui no Brasil, por exemplo, a bolsa sobe. Só que esse investimento estrangeiro, ele pode sair muito rápido. Então eu tenho o quê? A posição dos estrangeiros aqui no Brasil, para saber se a nossa bolsa sobe ou se a nossa bolsa cai. Isso é analisar realmente a bolsa com fundamento. Isso é olhar contexto de mercado. É olhar a Europa e saber o que vai influenciar aqui no Brasil. Essa minha experiência de mercado, eu cada dia mais aprofundo e analiso o cenário macroeconômico para tomar minhas decisões de investimento. E você precisa também entender a macroeconomia para fazer os seus investimentos. Você precisa de olhar para a Europa às 4 da manhã ou às 9, quando abre o mercado aqui, para saber se a Bolsa Brasileira vai abrir caindo ou abrir subindo. Claro que isso é uma correlação, isso é uma projeção. As bolsas ao redor do mundo, elas se correlacionam. O dinheiro troca de mão e isso vai influenciando você a também rentabilizar o seu capital. E para você aprender um pouquinho mais sobre macroeconomia, sobre fundamentos de mercado, aqui embaixo eu deixo o QR Code, você pode ler o QR Code, você pode chamar os meus consultores. Eu gostei da análise do Altino, eu gostei do estudo do Altino, quero entender um pouquinho mais. Só chamar aqui no comercial. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar o like, de mandar no grupo de trader, de mandar para seus amigos, para nós formarmos ali uma comunidade, né? Eu tenho minha sala ao vivo, é a comunidade de fundamentos do game. É todo mundo operando a análise técnica, mas olhando o fundamento. É operar o fluxo e olhar o fundamento, olhar a macroeconomia e olhar as correlações. Então dá o like, compartilha o vídeo e até a próxima. Altino Júnior na área. Valeu, fui.